dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Aleluia. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, Aleluia. e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, pode se sentar? Louvar a Deus é muito bom, é maravilhoso, né? Mas um crente que não tem palavra, que não gosta de ler a Bíblia, ele não tem raiz. E no primeiro vento, né, ele é levado. Mas é importante que a gente louve ao Senhor, adore o Senhor, mas que medite nessa lei dia e noite. Aleluia. A primeira vez que eu li essa palavra, eu estava recém-convertida. E eu não entendia muito o que ela queria dizer. Eu confesso assim que quando a minha irmã me falou que teria esse convite, eu já tinha uma palavra pronta em Eclesiastes 10. Aí eu pensava que seria essa palavra que Deus poderia estar ministrando aqui, né? Mas o Senhor mudou o quadro. Aleluia. O Senhor, e Ele me deu essa palavra novamente. Glória a Deus. Essa palavra eu tinha lido lá quando eu era nova convertida. E na época que eu li essa palavra, eu achava assim que eu não podia nem sentar. A gente tem parentes, né, no mundo, parentes que bebem, que fumam, que fazem churrasco. E aí quando a gente está na igreja, se depara com uma palavra dessa, a gente entende que não é para nem andar com eles, né? Mas Jesus, lá em Mateus 9:10, ele falou outra coisa. Eu peço que os irmãos não reparem, né? Mas eu gosto muito, assim, de dar uma referência, eu gosto muito que os irmãos abram uma Bíblia e vejam o que realmente está escrito. Aleluia. Então eu peço que os irmãos abram sua Bíblia lá em Mateus 9:10, para a gente saber o que Jesus está falando lá em Mateus. Deus tremendo, Pai. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Aleluia. Deus tremendo. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Lá em Mateus 9:10, Jesus diz assim: E aconteceu que estando ele, a palavra de Deus diz assim: E aconteceu que estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come com o vosso mestre com os publicanos? Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: Aleluia. Misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar o justo, mas os pecadores. Aleluia. Glória a Então a Deus. gente se depara com uma palavra dessa e vê lá em Salmos primeiro, quando a gente é recém-convertido e não tem o costume de ler a palavra, né, a gente fica um pouco confuso. Afinal, é pra gente estar com eles, é pra gente não estar, né? E eu lembro, me recordo que eu fiquei assim muito confusa. Mas lá no versículo 2 diz assim, em Salmos 1, diz assim: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E foi o que eu fiz. Comecei a meditar na lei dia e de noite, sede mesmo da palavra, e orando ao Senhor, pedindo sabedoria. E Deus, pela sua misericórdia, Ele me deu o entendimento. Aleluia. Né? E assim que Deus me deu o entendimento, a primeira coisa que Ele falou ao meu coração é que a gente não deve julgar, porque a gente não é juiz. O juiz é o Senhor. Aleluia. A gente deve amar ao nosso próximo como a nós mesmos, devemos seguir os mandamentos, Glória a mas Deus. julgar nunca devemos julgar. Mas aqui está dizendo que não é para se sentar. Então a gente vai entender o que é escarnecedor. Antes eu pensava que escarnecedor tinha a ver alguma coisa com carne, alguma coisa de carne. Mas eu fui no dicionário e descobri que escarnecedor significa zombar. Zombar, tripudiar de alguém, escarnecer é isso. E ímpio é aquele que pratica impiedade, né? Tudo que alguma pessoa faz que seja duro, que seja maltratar alguma coisa, aquilo é impiedade. Então nisso eu comecei a fazer, a Bíblia diz que examinar
conhece o homem a si mesmo. Então eu comecei a me examinar e vi que eu era uma escarnecedora. Por quê? Porque na minha igreja, quando alguém entrava no mistério, alguma coisa, eu via aquilo e eu ficava achando graça, né? Chegava em casa, às vezes ficava imitando o irmão. Quando o irmão chegava aqui no púlpito, falava alguma coisa, de repente querendo se expressar de uma maneira, mas se expressava de algo e errava, tropeçava na palavra, ficava em casa, já era motivo de piada. Então isso você está escarnecendo, ou seja, você é um escarnecedor se faz isso. Então eu me examinando e vi, meu Deus, eu sou uma escarnecedora, nem misericórdia de minha vida, porque eu faço isso. E em relação a ímpio, eu amo muito os animais, graças a Deus, mas eu vi pessoas que maltratam os animais, batem, às vezes jogam água quente, fazem uma malvadeza, e isso também é uma impiedade. E às vezes tem muito crentes que fazem isso, né? Mas a gente tem que lembrar que a primeira coisa que Deus criou foi os animais, foi a primícia. A segunda coisa que Deus fez foi o homem. Para quê? Para cuidar da terra e cuidar dos animais. Então, lendo assim, eu já comecei a ver que realmente a gente não deve julgar ninguém, né? Não é porque eu sou crente, não é porque eu estou na igreja, que uma pessoa que está no bar, ela é menos do que eu. Não, porque todos nós somos pecadores. E Jesus falou, se eu estou aqui, é porque outrora eu era doente, né? E Jesus veio, me resgatou, me limpou e me trouxe aqui. Glória a Deus, e aleluia. Quando o Senhor me falou dessa palavra, me explicou o meu coração, Ele também me levou para aquela palavra daquela mulher que ia ser apedrejada, né? E Jesus chegou com ela e falou assim, vai e não peque mais. Então, da mesma maneira que Deus falou comigo, nessa palavra, Ele fala assim, olha, Carla, você era assim, você estava sendo uma escarnecedora, mas a partir desse momento não faça mais isso, não seja mais, né? E eu creio que hoje, porque a palavra, irmãos, muitas pessoas acham que eu vou abrir a palavra para chicotear os irmãos, porque eu estou aqui ministrando a palavra para os irmãos, mas não, a palavra para todo mundo. Eu creio que a primeira ela vem para a gente, para quem está ministrando, Verdade. E depois para os irmãos. Amém. E se Deus, eu orando ao Senhor, fiz uma semana de consagração ao Senhor para pedir a palavra dele, e Ele me deu essa, eu creio que tanto eu quanto os irmãos também estão necessitando. Aleluia. Porque Deus, Ele só corrige aquele a quem ama. É verdade? Amém. Mas eu toquei num assunto em relação a ficar escarnecendo, tripudiando, falando mal de quem entra no mistério, de quem faz isso e aquilo. Para isso, tem a pessoa certa, que tem pessoas que têm o dom de discernimento de espírito. Essas pessoas, elas sabem realmente quando uma pessoa não está mesmo ligada com o Senhor, está ligada na carne. Mas a maioria não tem esse dom, é um dom muito raro. E muitas das vezes a gente fala de ungido de Deus sem ter o temor, né? Porque pode estar fazendo coisa errada, pode ser o que for, mas enquanto está vivo é porque há misericórdia para ele, né? Ele não deixa de ser um ungido, então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala do ungido do Senhor. Mas em relação ao Espírito Santo, a palavra de Deus diz que aquele que come, não julga que não come. Então, eu, por não ter esse mistério de movimento, tudo isso, então eu tinha um preconceito em relação a isso. Mas Deus também, graças a Deus, a palavra ela é como uma água, né? E quando a gente está sujo, Deus manda a gente abrir e ela nos lava completamente, Aleluia. né? Quando a gente realmente quer se Glória a livrar Deus. daquilo, quer se libertar. Então eu peço que os irmãos abra sua Bíblia em Tessalonicenses 5,19. Aleluia. Deus poderoso. Santo é teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Peço que os irmãos não reparem, pode ser um pouco chato, tá abrindo a Bíblia toda hora, mas é isso que acontece na escolinha dominical. E se aqui não for diferente igual na minha igreja, quase ninguém gosta de ir para a escolinha dominical, porque geralmente é cedo, é no domingo, é o dia que você gosta de acordar mais tarde, e aí a gente acaba perdendo, né, esse estudo. Então, peço que os irmãos não reparem, tá? Mas é importante que os irmãos vejam mesmo se está mesmo escrito ou não na Bíblia. Aleluia. Deus tremendo, Deus fiel. É 1 Tessalonicenses 5. Aleluia, Senhor. Espírito Santo.
Santo é teu nome. 5:19, que diz assim, na verdade vou começar do 17. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito Santo, não desprezais as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstém-se de toda a aparência do mal. Então, aqui no 19, não instigais o Espírito Santo. O que Paulo quis dizer aqui? O conselho que ele deu aos irmãos Tessalonicenses é que não é para reprimir o Espírito Santo, o movimento do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele edifica a igreja. A igreja quem somos? Somos nós. Então, ele edifica. Pô, se de repente um irmão meu está ali recebendo de Deus e eu fico com aquela minha cara achando graça, ou depois diante do irmão, vai ser que na outra vez o irmão não vai querer dar lugar ao Espírito Santo. E isso é uma situação que eu estou reprimindo o Espírito Santo. E o que Paulo fala aqui, que é para a gente não fazer isso. Não diga, porque a gente precisa do Espírito Santo. Aleluia. Tem igreja por aí que pregam outra doutrina, outro ministério, mas a palavra de Deus diz que a gente precisa do Espírito Santo. Deus poderoso. Vamos ver na palavra se a gente precisa mesmo ou não? Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos? Aleluia. Romanos 8:20. Aleluia, Deus. Santo é teu nome, Senhor. Bendito seja Deus. Aleluia. Aleluia. Romanos 8:26, perdão. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. A palavra diz, né? A palavra ela não mente, a palavra do Senhor que deixou pra gente com gemidos inexprimíveis. Por que a gente precisa do Espírito Santo? Porque a palavra está dizendo aqui que nem orar a gente não sabe. É verdade. Se não tivesse o Espírito Santo, como Deus convém. Todo-Poderoso. Né? Eu, quando estava lá no início, eu achava assim que não tinha nenhum mal. Às vezes eu tinha preguiça de ficar orando, de me ajoelhar. Então eu achava assim que não tinha mal nenhum não de eu orar deitada. Que não tinha problema, que Deus estava me ouvindo. Mas eu vi na palavra que não, porque a palavra de Deus diz que a gente tem que ter reverência ao Senhor, porque nós estamos Aleluia. na terra e Deus está no céu. Glória a então Deus. que a gente tem que ter sim força, vamos se ajoelhar, vamos ter referência. Uma vez eu estava num período curto e fui orar para dormir. Por Deus, eu senti algo assim puxando, como se ajeita essa tua vestimenta, né? Como se fosse um anjo ali puxando. E aquele eu fiquei assim, meu Deus, eu olhei para um olho para o outro, eu sozinha ali. Então logo veio aquele temor. Então a partir desse momento também comecei a ter reverência até na hora de orar ao Senhor para dormir. E Deus orar como poderoso, convém, que Pai. está dizendo orar como convém. Muitas das vezes a gente pede coisas para o nosso próprio deleite, não é isso, Deus não se agrada, né? E a gente tem que pedir ao Senhor, meu Deus, o Senhor parece que não está escutando minhas orações, parece que não tá me ouvindo, mas não é, às vezes a gente está pedindo coisas que Deus não está se agradando. Então que a gente vem aqui na palavra, olha meu Deus, a palavra diz que é o Espírito Santo que ora por nós. Então nesse momento eu te peço que o Senhor envie o Espírito Santo, unge meus lábios, que eu venha orar como convém. E eu tenho certeza Glória que a Deus vai Deus. ministrar ao teu Amém. coração de orar como convém, né? Deus Santo sabe teu o que nome, você Deus. precisa. É verdade. E a palavra diz, Deus diz, pedi, dá-se-vos-á. Mas Deus não vai dar nada para o nosso deleite. Ele não vai dar nada que vai Verdade. satisfazer a nossa carne. E muito o que aconteceu com Salomão? Salomão pedia sabedoria ao Senhor. Salomão foi rico ao Senhor. Mas Deus falou assim, Salomão, não vai, não casa com mulheres estranhas. Não, Deus, não tem problema não, eu me garanto, né? Ele achava que ele se garantia que ele não ia se corromper, mas no final a gente sabe que Salomão se corrompeu sim, adulterou com os outros deuses, e é a coisa que Deus mais
mais repudia é o adultério, é deixar de adorar o Senhor para adorar outros deuses. A palavra de Deus diz que a gente não pode agradar a dois senhores e que a boca que louva o Senhor não pode louvar ao Satanás. Como que a gente louva o Satanás? É cantando música do mundo. Ah, mas irmã, calma, não tem nada a ver porque está falando de amor, está falando disso. Mas quem deu essa música? Quem foi o compositor dessa música? Se não foi para louvar o Senhor, foi para louvar quem? A um ídolo, né? Mas isso não está acontecendo só com músicas do mundo, não. Né? Isso está acontecendo. O que aconteceu com o povo de Israel? O povo de Israel adorava o Senhor, mas ele fez para si um bezerro de ouro, não foi? Eu creio que os irmãos sabem dessa história. A gente também não está sendo muito diferente do povo de Israel. A gente está fazendo para a gente também um bezerro de ouro, sabe de que forma? Adorando os homens. Por exemplo, Tati vai estar lá na igreja Batista Renovada hoje, quinta-feira. Aí geral vai vir. É, Deus, né? É desse jeito. Por quê? Porque vem atrás do Tati. É verdade, Pai. Né? Então isso não deixa de ser um bezerro de ouro que o povo de hoje está fazendo para si. É verdade. Mas se hoje Deus está trazendo essa palavra para mim e para você, é que a gente venha ser liberto. Aleluia! Em nome de Jesus. A palavra é a nossa glória rocha. a Deus, aleluia. O crente que tem palavra é um crente com raiz. É um crente com raiz. Sabe o que aconteceu? Eu não falei para os irmãos, mas eu não sou missionária de título. Eu sou apenas uma membra da minha igreja. Eu visito bastante igreja, fui convidada já para pregar. E um desses convites teve uma revelação lá dos altos céus para a minha vida, onde Deus falou assim, que não era para me ver, não era para me prender em placa de igreja, mas onde Deus mandasse eu ir, que era para mim ir. Por exemplo, Carla, você vai na Batista. A gente sabe, assembleiano, que é uma doutrina da Batista que não é muito compatível com a nossa. Então, se eu fosse ver pela nossa lei dos homens, eu não viria numa Batista. Mas Deus, o que Deus falou, não se prende à placa de igreja e vá. Né? E outro que está muito atrapalhando o Deus agir na nossa vida é a gente mesmo. É a gente mesmo que está atrapalhando o agir de Deus em nossa vida. Deixar um pouco Deus agir com o seu Espírito Santo, deixar Ele conduzir, né? Muitas éticas do homem estão atrapalhando o agir de Deus. Na verdade, olha só o que aconteceu. Pedro e Paulo, eles brigaram. Eles eram irmãos, mas teve uma briga entre eles aí. Por quê? Teve um tempo aí que eles se separaram. Porque Pedro queria que os gentios, os novos convertidos, circuncisassem. E Paulo achava que não precisava circuncisar, porque a circuncisão seria no coração depois que Jesus veio. Mas Pedro não aceitava isso, ele queria que os gentios se fizessem o ritual da circuncisão. Então eles não entraram num acordo e eles acabaram se separando. Mas tudo contribui para a obra, não é verdade? Os dois estavam querendo agradar ao Senhor, só que cada um do seu jeito. Então, irmãos, se Deus tem um chamado na tua vida, se Deus fala contigo, também não fica se ligando, não, Senhor, eu não vou porque lá a vestimenta é desse jeito, lá não sei o que, não. Se Deus está falando no teu coração, vá, faz. Se Deus está dizendo assim, tá vendo esse homem aí? Tá vendo essa mulher aí, essa pecadora, essa prostituta? Vai, fala a palavra para ela. Senhor, eu não, essa daí não. Você não deve fazer isso, essa lição. Não deixe essa lei do homem te atrapalhar. Os mistérios de Deus, essa ética, né? Porque o que é a ética? A gente diz que nós somos os sociais e eles são os antissociais. Então quer dizer que os sociais não se misturam com os antissociais. Quem é doido? Quem é doido de pregar a palavra com um traficante? Sair aqui da igreja agora e ir lá no morro pregar a palavra com um traficante. Ninguém é doido, mas a palavra de Deus aqui diz em Lucas 12. Se os irmãos quiserem ver na Bíblia, pode ver. Diz assim em Lucas 12: não tema ao homem que pode matar. Teme a Deus que pode matar e tem o poder de lançar no inferno. Glória então, quando a Deus, Deus diz assim, vai pregar a palavra para o ladrão, vai pregar a palavra para o traficante, você pode ir porque Deus está contigo. Aleluia! Deus vai teu coração. Irmãos, a gente não está aqui, a gente não é crente. Para que a gente é crente? Para ter uma vida social boa, né? Para a gente ser religioso, para estar marcando cartão
na quinta, no domingo, nos dias que tem culto. Eu sou crente só para estar aqui cantando, louvando. Eu sou crente para quê? Sabe o que a palavra de Deus diz? Que antes a gente era escravo e que Jesus nos comprou. E agora a gente é servo. E o que o servo faz? Ele serve ao seu Glória Senhor. a Deus, Então, aleluia. você foi chamado para servir a Deus. Aleluia. Para fazer a obra de Deus. Não foi para você ficar sentado num banco de igreja. Tudo bem que a igreja tem a cabeça e tem seus membros. Lógico que nem todo mundo que está sentado aí vai ser um pastor e vai ser uma pastora. Mas você pode fazer a obra de Deus. Nada te impede, título nenhum te impede de fazer a obra de Deus. Título nenhum me impediu de eu estar aqui hoje. Eu sou como você. Na minha igreja eu sou como você. Eu fico aí sentada na plateia. Eu sou assim. Mas não me impediu de eu estar aqui hoje fazendo a obra do Senhor. Aleluia. Ao mesmo Deus está falando com você. Você que está aí sentado, o homem, ele pode não dar nada para você. Mas Deus te condena. Deus sabe a vontade que você tem, né? É muito ruim, gente. É muito ruim mesmo a gente se libertar, né, do pecado. Porque o pecado é ruim pra gente? Não, o pecado é bom, né? No domingo, no sol quente, você tomar uma cerveja bem gelada, isso não é bom para nossa carne? É bom para nossa carne, mas para o nosso espírito isso não é bom, isso não agrada ao Senhor. E se você realmente quiser se libertar, meu Deus, mas eu não consigo, Senhor. Eu gosto, não sei o que, mas se você quiser, Deus te liberta. Sabe de que forma Deus vai te libertar? Através da palavra. Glória porque a palavra a Deus. diz: conhecereis a verdade, Aleluia. a verdade vos libertará. Deus poderoso. Irmãos, eu vou falar aqui com meus irmãos uma coisa muito íntima da minha vida, mas é muito bom a gente pregar assim pra fora, né? Ninguém conhece a gente. Então, eu tenho 2 anos de evangélica e durante 1 ano eu caí várias vezes. E a forma que eu caí era assim: meus colegas me chamavam pro churrasco, eu ia. Chegava lá, eu olhava aquela cerveja e não aguentava ir e bebia. Eu sabia que eu estava fazendo errado, mas toda vez eu ia e bebia e pedia perdão ao Senhor. Até que um certo dia, meditando na palavra, Deus me falou e me libertou. Quando Ele falou do vinho, em Provérbios fala do vinho. Sabe o que o vinho faz? A bebida forte faz com a gente? Lê Provérbio, você vai saber o que a bebida faz. Meu Deus. O pecado, a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Verdade. E eu lembrava o que Deus tinha feito na minha vida. Deus me tirou da beira da morte. Deus reconstruiu o meu casamento. Aleluia. Eu estava separada do meu marido. Eu estava na beira da morte. Deus me deu a cura. Deus reconstruiu o meu casamento. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Tudo que Deus fez, Ele não merecia o que eu estava fazendo. Ele não merecia. Eu ali bebendo e o pessoal, aí é crente, vergonhando, não dando bom testemunho, é verdade? Mas eu fui para a palavra e falei: meu Deus, eu sei que não está certo. Mas enquanto eu não li a palavra, eu não tinha conseguido me libertar. Mas depois que Deus me falou, em relação ao vinho, em relação à bebida forte, eu me libertei. Glória a Deus, aleluia. Que eu não poderia agradar a 2 senhores. Ou bem eu agradava a Deus, ou bem eu agradava o diabo. Ou bem eu estava quente, ou bem eu estava fria. Mas morna causa fome no Senhor, né? E graças a Deus, Deus me libertou. Aleluia. Assim, tu ainda vai para a igreja depois que tu faz isso? Tu ainda tem a cara de pau de ir para a igreja? Mas eu falava: tá repreendido, e ia mesmo assim. Sabe por quê? O diabo, ele é assim, ele dá a bandeja pra gente, uma bandeja boa, mas depois ele não é bobo, ele vai e te acusa. Nisso que ele te acusa, você não vai querer nunca mais pisar na igreja, porque você teme, né? Teme a Deus, não consegue se libertar, aí não quer mais ir para a igreja, aí fica ali escrava do pecado. Mas se você quiser, como eu falei, realmente se livrar disso, Deus vai te ajudar. Aleluia. Assim como Ele fez comigo, Ele vai fazer com os irmãos. Glória a Deus. E aí eu ia mesmo, Aleluia. olha, diabo, sai fora, não tô nem aí para ti. Eu pequei, mas Jesus veio, me perdoou. Jesus falou que quantas vezes a gente tem que perdoar um irmão? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Aleluia. E eu creio que várias vezes Jesus me perdoou. Glória a Deus. E aí, para honra e glória do Senhor, Deus me libertou. Amém, Deus, aleluia. Hoje eu vou sim pro churrasco. Por quê? Porque
a gente é a luz. Aleluia. Certo? E eles vejam a diferença na minha vida. Amém. Eles vejam, quando eu estou com meus parentes que ainda não são evangélicos, eles vejam a diferença. Amém, o meu comportamento. E tudo isso aí eles ficam bom. Glorificado seja teu santo nome. A Carla que era desse jeito e tal, tá assim. Realmente Deus mudou. E Aleluia. a honra e a glória do Senhor. Glória a e Deus. eu creio, toda vez que por exemplo, Santo é Natal. teu nome, Deus. Né? Natal, vamos lá, vamos dar um Feliz Natal, vamos ficar um pouco. Mas toda vez que eu vou, eu profetizo lá dentro. Sabe por quê? O que Deus fez quando ele falou pro Ezequias? O Ezequiel, profetiza pelos ossos secos. Ezequiel, né? Aí Aleluia. Deus falou assim: vai, tu crê que esses ossos secos podem viver? Aí ele Aleluia. falou assim: sabes? Já pensou se ele tivesse dado uma outra resposta para Deus? Não sei, Senhor, não sei. Não, ele falou: Senhor, tu sabes. E Deus contemplou o coração. Então Deus falou assim: Aleluia. profetiza. E quando tem um convite desse, eu vou lá e fico profetizando. Aleluia. Só no meu pensamento, às vezes quando tem ninguém assim perto de mim, eu vou e falo: em nome de Jesus, esse povo vai ser todo de pé. Aleluia. Em nome de Jesus. Fico ali ligada com Deus. Santo é teu É nome, música do mundo, é cerveja pra lá, é cerveja pra cá, mas eu fico ali ligada com Deus. Aleluia. E faço a minha parte, né? E venho embora para a honra e glória do Senhor. Glória Hoje eu a me Deus. sinto firme. Aleluia. Mas a palavra também diz que aquele que está em pé, vigie para que não caia, né? Verdade. Porque quando a gente se sente forte, é na verdade que a gente está fraco. É, Eu Deus. era dirigente da oração lá da minha igreja. Tinha tido uma profecia que eu ia ser diaconisa, que estava me vendo como diaconisa. Mas o diabo veio e me deu uma rasteira. E de que forma o diabo me deu rasteira? À toa? Não, eu colaborei para ele. O que foi que aconteceu com Sansão? Sansão abriu sua boca e falou o seu segredo, não foi? Então ele colaborou com o diabo. O diabo ele tem várias estratégias para a nossa vida, mas se a gente não colaborar com ele, ele não cai por terra, não se cumpre. O problema é que toda vez a gente colabora. O problema é que a nossa língua não para na nossa boca. É verdade. O problema é que a gente não quer diminuir o nosso eu. É, vai ter Deus. só o Espírito Santo. Espírito Deus cresça e Santo. resplandeça. Muitas das vezes a gente tira Deus tira o Espírito Santo da nossa vida para a gente tirar com a nossa mão. Não, Senhor, deixa que eu resolvo, porque eu vou resolver mesmo. Quem disse vai me humilhar? Vai me humilhar o quê? Aí vai, fala e perde a bênção. Ou seja, colaborou com o diabo. Aí depois só culpa o diabo. Ah, porque o diabo fez isso na minha vida. Sim, você não se culpa não? E você não consegue se examinar e ver que você colaborou com o diabo? Porque a palavra de Deus diz que você não pode dar brecha para que ele não entre. Se ele entrou, porque você deu brecha. Então, o que aconteceu na minha vida? Eu era dirigente da oração, estava tudo indo muito bem, e eu estava orando sem cessar, não sei o quê. Aí, um belo dia, no estudo da terça-feira, o pastor veio com uma doutrina, a qual eu não aceitei. Aí eu falei assim: olha, pastor, dessa forma eu não aceito. Então, a partir desse momento, eu estou entregando o meu cargo de dirigente de oração. Aí ele falou assim: por mim, se quiser sair, tu saia. E aquilo que ele falou, assim, veio como uma facada no meu peito. Porque pra mim, assim, ele tinha me desprezado. Tipo assim, como se realmente eu não tivesse valor. Eu cheguei em casa chorando, e o meu marido, que foi, e eu ali chorando. E aquela raiva do pastor que eu tava. Eu vou sair dessa igreja porque o pastor falou isso e falou aquilo pra mim. Aí eu fui pra palavra. Aí Deus começou a me limpar. Aí me falou, me levou para Pedro e Paulo, quando eles brigaram por causa de um ideal. Porque Pedro queria que os novos convertidos fossem circuncidados e Paulo não, né? Mas que os dois estavam querendo agradar ao Senhor, agradar a Deus. Só que cada um tinha a sua ideia. Então, meu irmão, cada um tem a sua ideia. Cada um tem o seu pensamento. Eu tenho que respeitar o pensamento do meu irmão. Não é porque eu penso de uma forma que eu vou querer obrigar o irmão a fazer da forma que eu penso, porque eu acho que é certo. Não, eu tenho que respeitar. E a palavra de Deus diz que tão bom e suave é que os irmãos ficam em união. Aleluia. Porque uma igreja unida não tem brecha para o diabo. Entendeu? Aleluia. Porque a palavra
6 coisas aborrecem ao Senhor, e a 7ª, a sua alma abomina. E qual é? Aquele que lança contenda entre os irmãos. É, Deus. Amém, irmão? Então, Amém, a gente Deus. venha cair na real que a gente está aqui é para servir a Deus. A gente não está aqui Glória a Deus, para ser aleluia. apenas um espectador, fazer parte de uma sociedade. É, Deus. Mas a gente está aqui para servir o Senhor, fazer a obra Aleluia. dele. E se Deus está mandando amar, é para amar. Amém. Não é verdade? Mas vamos ver na palavra se Deus está mandando mesmo? Vamos lá. Aleluia. Só um momento para a gente ouvir. Deus tremendo. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Romanos 14. Amém. Santo é teu nome, Espírito Santo. Aleluia. Na verdade, irmãos, antes de ler Romanos 14, abra sua Bíblia aí em 2 Tessalonicenses 14. Glória a Deus. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor Jesus. Seria tão bom, irmãos, que no ensino de escolinha dominical ou no ensino de doutrina tivesse a igreja lotada, porque é a palavra que nos liberta, irmão. Aleluia. É a palavra que nos sustenta, é a palavra Glória a que nos Deus, é arroja. verdade, Um Pai. crente que tem palavra, Senhor, irmãos, é um crente inabalável. Pode vir qualquer Aleluia. coisa, pode vir vento, pode vir um irmão dando na sua cara. Você vai dar outra face porque você está respaldado na palavra. É, Deus. Não vai crescer a ira no teu coração, porque Jesus fala aqui que a gente tem que ser paciente, Amém. e a gente tem que se afastar da ira. Amém, irmãos? Vamos abrir sua Bíblia em 2 Tessalonicenses 14, diz assim: Rogamo-vos também, irmãos, que admoestes os desordeiros, consoles os de pouco ânimo, sustentes os fracos e sejas paciente com todos. Deus, poderoso. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, ou seja, não é para a gente pagar o mal com mal, não, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com Aleluia. os outros, como para com todos. Olha aí como a palavra de Aleluia. Deus diz que a gente tem que colocar, ensinar os desordeiros. A gente está vendo que o irmão não está se comportando bem na igreja, não está de forma. A gente não tem que ficar só murmurando, não. Ou chegando, fulano, tá vendo só como é que tá aquele irmão ali? Ô, irmão é desse jeito e tal. Não, o que a palavra está dizendo? Que é para a gente admoestar, ou seja, chegar com o irmão e falar: irmão, é assim, assado e cozido. Em outras versões está falando do preguiçoso, né? Em lugar do desordeiro está a versão preguiçoso. Então a gente tem que estar ali, né? Ensinando ao irmão, Amém. tendo bom ânimo, consolando os de pouco Aleluia. ânimo. Bora, irmão. Vamos, irmão, vamos para a igreja, irmão. É assim, poderoso. tem gente que precisa. A palavra Verdade, de Deus Pai. diz que é bom que seja dois. Aleluia. Esteja aqui. Entendeu? Então tem gente que precisa do outro irmão. Verdade. Pô, o irmão já está há mais de 2 anos na igreja e ainda não se firmou. Se eu não for lá, ele não vem e não sei o quê. Mas vai, irmão, tenha paciência. Vai Aleluia. orando por esse irmão, ele vai conseguir se firmar. Glória a Deus, em nome de A gente Jesus. tem que ter amor pela obra, amor pelos irmãos. Amém. Amém? A gente não tem que se sentir maior do que ninguém. Se a gente está forte, amém. Mas que a gente venha vigiar para que a gente não venha cair. É verdade. Porque hoje a gente está aqui, o irmão está lá caído. Mas se a gente for ajudar o irmão hoje a se levantar, lá na frente, se a gente for cair, é o irmão que vai vir ajudar a Verdade, gente. Deus. Amém? Aleluia. Então que a gente venha ficar com a palavra do Senhor. Deus, bendito Até aqui do seja. Senhor deu. Amém, Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Deus